E nós chamamos esta palestra de O Credo das Assembleias de Deus. E eu quero começar no primeiro slide ali, trazendo o conceito de credo. O que é o credo? O credo refere-se à afirmação de fé fundamental da tradição cristã, que geralmente começa com as palavras creio em Deus Pai, e descreve as crenças centrais da doutrina cristã. O que é o credo? O segundo slide diz que o dicionário da língua portuguesa traz que credo é um substantivo para se referir a uma fórmula de fé ou de crença religiosa. O que é o credo? Para que os irmãos entendam, o credo não é nada mais do que um documento que os cristãos expressam os principais pontos da sua crença e da sua fé. O pastor Ezequias Soares, presidente da Assembleia de Deus ali em Jundiaí, e presidente da Comissão de Teologia e Doutrina da Convenção das Assembleias de Deus e das Assembleias de Deus no Brasil, ele define credo como sendo: credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé, são interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, que são aceitas e reconhecidas por uma igreja ou por uma denominação. Então, o que é o credo? O credo é a confissão de fé. O que é o credo? É a regra de fé. O que é o credo? É a declaração de fé. E o que é que forma o credo? As interpretações das Escrituras que uma determinada igreja aceita como correta. Este é o conceito de credo. O nosso querido reverendo Alceu Dias Cunha, na obra de Hermes Termaia, chamada O Credo Apostólico, ele define credo como as palavras ou a palavra credo, cujo significado é creio eu, refere-se ao ato pelo qual o homem reconhece e confessa a realidade, quer dizer que é real o conteúdo da sua fé. Então o credo, ele é um ato onde o homem reconhece que ele confessa a realidade de um conjunto de crenças. O credo é nada mais, nada menos do que um documento, uma ata, do que um manifesto, do que uma expressão em forma de documento que sintetiza, que concatena, que resume aquilo no que crê a igreja. Quando a gente pensa no credo, quando a gente pensa no fundamento da fé, quando a gente pensa nas doutrinas essenciais, nós devemos lembrar que o credo ele tem níveis. Primeiro nível é o credo individual. E o que é o credo individual? É como uma pessoa crê. Se eu der esse microfone aqui para qualquer pessoa aqui nessa plenária e dizer para essa pessoa: você pode resumir em 10 pontos, em 20 pontos, em 5 pontos as suas principais crenças teológicas, você, eu tenho certeza que imbuído desta missão, vai expor o credo de forma muito tranquila. E você vai expor o seu credo individual, o seu credo subjetivo, a sua teologia particularizada, a sua forma de ver o mundo, a sua cosmovisão
teológica do mundo é o credo individual. Mas o credo tem um outro nível, que é o credo corporativo. E o credo corporativo, ele não é apenas como uma pessoa crê, mas ele é como acredita uma comunidade. Como é que uma comunidade acredita? Como é que uma denominação acredita? Como é que um conjunto de irmãos acredita? Como é que um povo de uma igreja acredita? E quando nós falamos hoje aqui sobre a nossa confissão de fé, sobre a nossa declaração de fé, quando nós falamos aqui sobre os fundamentos da fé, nós não estamos falando sobre o fundamento da fé na perspectiva da subjetividade, porque em alguns pontos, talvez aqui, nós encontremos algumas divergências quanto à crença. Essas divergências não sendo naqueles pontos cruciais, sem problema, porque o divergente também convive. Mas nós vamos falar aqui hoje não sobre as crenças individuais, e sim sobre o conjunto de crenças de uma comunidade, de uma igreja. Nós vamos falar sobre esse credo corporativo. E vamos falar sobre o credo corporativo de qual denominação? Será que vamos descrever o credo batista, o credo presbiteriano, o credo luterano? Não. Vamos tentar nos ater aqui ao estudo do credo das Assembleias de Deus. Vamos tentar pensar em como crer um crente da Assembleia de Deus, porque uma das coisas mais importantes para o estudo da palavra de Deus e dos principais pontos de doutrina da fé cristã é exatamente nós nos situarmos. E qual é a nossa situação? Qual é a nossa condição? Qual é o ponto que nós estamos? Todos nós aqui, nós somos religiosos, é por isso que estamos aqui, porque temos um viés religioso no nosso interior. Enquanto religiosos, nós somos cristãos. Não é qualquer fonte religiosa, é o cristianismo, nós somos cristãos. Enquanto cristãos, nós somos protestantes. Nós não somos cristãos cópitas, egípcios. Não somos cristãos anglicanos, ingleses. Não somos cristãos católicos, apostólicos, romanos. Nós somos cristãos protestantes. Hoje não se usa mais a terminologia protestante. Até a própria teologia reformados já é uma teologia que não se coaduna muito com os nossos dias, ou não é muito citada. Nós somos cristãos protestantes, ou seja, somos evangélicos, somos da fé evangélica. E enquanto da fé evangélica, nós somos pentecostais. Nós não somos evangélicos que são tradicionais. Nós não somos evangélicos de outra estrutura a não ser do pentecostalismo, ou seja, nós somos evangélicos, mas somos pentecostais. E dentro do pentecostalismo, nós somos assembleanos. Então, qual é o credo que nós confessamos? Quais são os fundamentos da fé, partindo dessa posição que nós ocupamos? Nós somos religiosos, somos cristãos, somos reformados, somos evangélicos, somos pentecostais e somos assembleanos. E eu digo ainda um outro ponto: nós também somos conservadores. Nós não temos uma teologia liberal, nós não temos uma teologia que descredibiliza os axiomas, os postulados, as bases e os fundamentos que foram sendo lançados ao longo da nossa história. Pelo contrário, nós nos abraçamos a esses pontos, ensinamos esses pontos, cremos nesses pontos e difundimos esses pontos. De modo que, qual que é então a nossa forma de ver? O nosso credo, é sobre isso que vamos falar, sobre o credo da
coletividade assembleiana, sobre nós, assembleianos. Quando pensamos no credo, nós temos que lembrar que o credo tem uma fonte. E qual é a fonte do credo? A fonte do credo é a Bíblia. Nós não fundamos o nosso credo nas percepções individuais. Nós não fundamos o nosso credo naquilo que cada um concebe. Nós fundamos o nosso credo exatamente na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e ela é a única autoridade inerrante para a vida. Então tudo o que falarmos é preciso que esteja concordante com o que diz a palavra de Deus. Nós não podemos falar nada de nós mesmos, não podemos crer a partir das nossas experiências, a partir de revelações angélicas, a partir de aparições ufológicas. Não. Nós só podemos falar e só podemos crer e só podemos defender aquilo que pode ser facilmente baseado na Bíblia, porque a Bíblia é a fonte do que cremos. A Bíblia é a fonte das nossas fundamentações teológicas. A Bíblia é a fonte da nossa autoridade. Ela é a única autoridade inerrante para a vida. Agora é importante dizer que a Bíblia em si, ela não é um credo, mas ela é a fonte primária do credo. Ou seja, a Bíblia, ela é o lastro, ela é o fundamento, ela é a baliza sobre a qual nós construímos os nossos pontos de fé. Os fundamentos da nossa fé estão alicerçados não no Alcorão, estão alicerçados não nas expressões hindus, não nas expressões budistas. A nossa fé, ela está baseada na palavra de Deus, e na palavra de Deus ela tem toda a sua suficiência. Tudo que passar disso, nós rechaçamos, nós desprezamos, nós ignoramos. Nós só podemos construir a partir do fundamento que já está posto, e o fundamento é a palavra de Deus. É sobre ela que nós construímos o nosso credo. O reverendo Philip Scaff contrasta a Bíblia com o credo da seguinte forma, prestem atenção. Ele diz: a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. Agora, o credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade em forma de vida e de fato. O credo declara a verdade de forma lógica e doutrinária. A Bíblia, ela para ser crida e obedecida. E o credo? O credo é para ser confessado e ensinado. A Bíblia precisa ser interpretada. E o credo é o quê? O credo é a interpretação correta da Bíblia, que permite uma adoração consciente de Deus. O credo não é a Bíblia, mas o credo se funda na Bíblia, interpreta a Bíblia e possibilita para nós uma compreensão mais profunda de Deus, uma compreensão mais profunda da revelação de Deus. E quando nós compreendemos mais profundamente Deus, nós adoramos a Deus de forma mais consciente e plena. Tudo aquilo que a gente não conhece, tudo aquilo que a gente não consegue discernir, tudo aquilo que a gente não consegue compreender, qualquer manifestação nossa sobre é uma manifestação fraca, uma manifestação pífia. Mas quando nós conseguimos compreender e reagimos àquilo que compreendemos, aqui está uma reação consciente. Então, quando nós estudamos os credos, nós estamos, na verdade, interpretando a Bíblia e tornando a Bíblia mais compreensível para nós, tornando a revelação de Deus mais aquilatável para nós, mais perceptível para nós. E aí, uma vez conscientes, podemos adorar a Deus de forma mais plena e gloriosa.
O credo, ele é o da Assembleia de Deus que nós vamos estudar. Mas quando a gente pensa no credo, a gente tem que fazer uma digressão histórica. E essa digressão histórica nos leva ao credo dos apóstolos, que foi confeccionado no 2º século depois de Cristo. E eu sei que muitos dos irmãos aqui sabem esse credo de cor e salteado, principalmente aqueles que foram crismados na igreja mais velha, principalmente aqueles que foram catequizados na igreja mais velha. E esse credo diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, que sofreu sobre Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, que ressuscitou da morte ao 3º dia, que subiu ao céu e está assentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, eu creio na Santa Igreja Cristã, eu creio na comunhão dos santos, eu creio na remissão dos pecados, e eu creio na ressurreição da carne, e creio na vida eterna. No 2º século, os cristãos já trataram de produzir um documento que ficou conhecido como credo apostólico. Esse credo apostólico deveria ser ensinado nas nossas escolas, devia ser ensinado nas escolas dominicais desde o berçário, para que todos tenham esse credo exposto na mente e no coração. Mas a história do credo não acaba no credo apostólico, ela continua e ela passa para o ano 325 depois de Cristo, 4º século já. E lá no 4º século surge o credo niceno. No credo niceno, a discussão ela centrou-se na natureza divina de Cristo e a sua relação com o Pai. E o que é que o credo niceno afirma? O credo niceno afirma que Jesus é consubstancial ao Pai, ou seja, ele é da mesma natureza divina. Nesse credo, o credo de Nicéia, a heresia que foi combatida ali foi a heresia do arianismo. E ela foi refutada por um pai da igreja chamado Atanásio de Alexandria. E o Atanásio superou o Ário, e quando houve a superação da teologia do Ário, firmou-se o credo de Niceno, que afirmou, o credo niceno afirmou que Jesus, ele é consubstancial ao Pai, ou seja, ele é da mesma natureza divina que o Pai. É interessante que quando hoje a gente adora Jesus, dizendo que Jesus é Deus, nós nem paramos para pensar que antes de que isso ficasse latente, antes que isso ficasse resumido, alguém um dia assumiu uma tribuna, em cima de um púlpito, negando a divindade plena de Jesus. E esse foi Ário. Ário, ele dizia que Jesus não é Deus como Deus. Jesus não tem os mesmos atributos incomunicáveis de Deus. Jesus é menor, ele é criatura. Mas Ário foi superado, graças a Deus, pela apologética de Atanásio, e o credo niceno reafirmou aquilo que os apóstolos já diziam e aquilo que está no credo dos apóstolos. O quê? Que Jesus é Deus como Deus é Deus. Nós estamos servindo aqui não a um Deus menor, não a um Deus criado. Nós estamos servindo aqui ao único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Depois do credo niceno, no 4º século ainda surgiu o credo de Constantinopla, que foi a declaração de fé realizada ali na igreja de Constantinopla, na atual Istambul, na Turquia. No credo de Constantinopla, a discussão centrava-se na natureza do Espírito Santo e a sua relação com o Pai e com o Filho. E esse credo de Constantinopla, ele afirma que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho,
tendo a mesma natureza divina, sendo uma pessoa e operando conjuntamente na Trindade. Neste credo, a heresia do macedonianismo foi refutada por Gregório Nazianzo, pastor de Constantinopla. Pasmem os irmãos que hoje, quando a gente adora a Deus na pessoa do Espírito Santo e prestamos culto ao Espírito Santo e declaramos adoração, e está hoje fundamentado isso e alicerçado, nós nem imaginamos que um dia alguém tomou a tribuna para dizer: não adorem o Espírito Santo como Deus, porque o Espírito Santo não é Deus. Mas graças ao nosso Senhor, desde 381, desde o credo constantinoplano, desde o credo de Constantinopla, desde que Gregório Nazianzo manifestou a apologética da doutrina, da crença de que o Espírito Santo é Deus como Pai e como Filho, aí então a igreja sedimentou essa verdade e passou a considerar como líquido e certo que o Espírito Santo é Deus. Um dia eu estava no seminário dando aula e eu não imaginava que na igreja hoje podia ter uma dúvida quanto a isso. E um aluno levantou a mão e disse: pastor, eu não sei para o senhor, mas para mim o Espírito Santo não é Deus. Eu disse: o Espírito Santo é o que então? Ele disse: ele é um Espírito de Deus, como é o Espírito do homem, como é o Espírito do animal e como é o Espírito o Espírito humano, né? O Espírito do homem, o Espírito animal, perdão, e o Espírito angélico. Aí eu disse: então o Espírito Santo não é Deus? Não. Aí eu falei: qual é a base para isso? Aí ele disse: a base é que não há um texto na Bíblia que o Espírito Santo é adorado. E eu disse: mas é exatamente nisso que prova a sua divindade. O Espírito Santo é Deus, e uma das evidências da sua divindade é que de fato e de verdade ele não é adorado diretamente, mas ele conduz os homens à adoração ao Pai e à adoração ao Filho. E quando o homem adora o Pai e adora o Filho, o Espírito está sendo adorado, porque ele está concluindo a sua obra. Você acha que quando você levanta a sua mão, você levanta por sua própria força? Você acha que quando você abre a sua boca e reconhece Deus, você reconhece por suas próprias capacidades e prerrogativas? Não, senhores, quem se prostra e rende a Deus adoração, o faz por causa da força poderosa do Espírito. É o Espírito, é o Espírito e é o Espírito. No 5º século surge o credo de Calcedônio, em 451 depois de Cristo. No credo de Calcedônia, a discussão centrou-se na dupla natureza de Cristo, a humanidade e a divindade. Esse credo ele afirmou que Jesus é a única pessoa que tem dupla natureza distinta, 100% homem e 100% Deus. E essas naturezas não se confundem, elas também não mudam, elas também não se dividem, e elas também não se separam. O Senhor Jesus é 100% homem e 100% Deus. Nesse credo foram refutadas as heresias do monofisismo e do nestorianismo. Me parece que há mais tranquilidade hoje em aceitar a dupla natureza de Cristo e a união hipostática entre essas duas naturezas. Mas no 5º século da era cristã, existiam pessoas como Nestório, por exemplo, Nestório, um pai da igreja, que subia no púlpito para dizer: ele era homem e não era Deus, ou ele era Deus e não era homem. E aí vem o concílio de Calcedônia para reafirmar essa teologia e dizer: Jesus é a única pessoa no universo, em toda a existência, que reúne essa dupla natureza. Ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Graças a Deus o monofisismo e o nestorianismo foi vencido,
E hoje nós não temos nenhuma dificuldade de aceitar que Jesus é homem e Jesus é Deus. Eu gosto muito do livro do Max Lucado, quando ele escreve: o Salvador mora ao lado. E aí ele diz uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: se ele fosse só Deus, poderia nos salvar, mas não nos compreenderia. E se ele fosse só homem, poderia nos compreender, mas não seria capaz de nos salvar. Por isso, ele é homem e nos compreende, e ele é Deus e nos resgata. Cadê os resgatados? Levante a mão, só os resgatados. Levante a face, só os resgatados. Levante a voz, abra a boca. Dê uma palavra de adoração ao Cristo homem. O homem, Deus. Aleluia, glória a Deus. Depois, no 5º século ainda, houve o credo de Atanásio. Atanásio foi um bispo da igreja, exímio ensinador. E o Atanásio, ele produziu um credo que ficou conhecido como credo atanasiano. E esse credo atanasiano, ele surgiu para abordar a encarnação de Jesus Cristo, sua dupla natureza e a fé cristã na ressurreição dos mortos. Por óbvio, o grande nome desse credo é Atanásio, pai da igreja do 5º século de Alexandria, no Egito. Depois surgiu um outro pai da igreja que também formulou um credo. E esse é o credo agostiniano, que foi produzido ali por volta de 410, 418 depois de Cristo. No credo agostiniano, a discussão centrou-se não mais sobre a natureza de Deus, não mais sobre a natureza de Cristo e não mais sobre a natureza do Espírito, mas centrou-se na natureza ou na doutrina da salvação, chamada tecnicamente de soteriologia. E aí ele dissecou sobre a doutrina da eleição, e para ele a eleição incondicional, a doutrina da graça, e para ele a graça irresistível, e ele centrou-se em falar sobre o livre-arbítrio. A Igreja Católica aderiu à teologia agostiniana, e a teologia agostiniana foi uma teologia que perdurou por muitos anos, até que por volta do século 16 e 17, vai surgir um homem pós-reforma chamado Jacobus Arminius. E o Jacobus Arminius, refutando algumas das coisas e alguns dos ensinos de Agostinho, vai dizer que de fato e de verdade existe a eleição, mas essa eleição não é individual, mas sim coletiva. O Senhor elegeu a igreja, e a eleição não é causa, mas sim efeito da salvação. Eu não sou eleito e por ser eleito sou salvo. Eu sou salvo e por ser salvo eu sou eleito. Logo, eu não sou eleito porque eu não sou salvo porque fui eleito. O Senhor me salvou e depois me entregou um monte de bênçãos próprias da salvação, e dentre elas a eleição. O Evangelho não é formado por um grupo aristocrata de selecionados, de gente que foi escolhida por Deus a dedo e rejeitou outras. Não, na porta do Evangelho, essa porta está escancarada e qualquer um pode entrar, e se entrar, o Senhor vai escolher, o Senhor vai eleger, e o Senhor vai dar o céu por possessão e por herança. Aleluia, glória a Deus. Também ele vai falar sobre o livre-arbítrio, porque no pensamento agostiniano o livre-arbítrio não existe, e tudo que demonstra livre-arbítrio é pecaminoso. No pensamento arminiano não. No pensamento arminiano você pode escolher, motivado pela graça proveniente de Deus através do Espírito Santo, mas você tem condições de escolher Deus.
Você tem condições de responder como Israel teve, lá em Deuteronômio 30, quando Deus chega para Israel e diz: eis que eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, a santidade e a impureza. Escolhe, pois, a vida. Você está aqui porque você ouviu a voz do Espírito Santo e você escolheu Deus. E você faz essa escolha todos os dias. E até o Senhor vir para você, ou vir para toda a igreja, você deve todo dia dizer: eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. A minha escolha é Deus, a minha escolha é Deus. Ainda no desenvolvimento dos credos, vai surgir em 1643, na cidade de Westminster, na Inglaterra, o credo de Westminster. Westminster é uma cidade na Inglaterra, e Westminster foi muito importante porque lá está a sede da abadia de Westminster, que é a igreja máxima, que é a sede, a central, a matriz da igreja anglicana, que é a igreja da realeza inglesa. E no credo de Westminster, a discussão centrou-se sobre a igreja anglicana. Esse credo, ele afirma e reafirma os principais pontos da fé cristã, e ele foi base para a declaração de fé de muitas igrejas, dentre elas a igreja presbiteriana. A história continua se desenvolvendo. No século 20, surge nos Estados Unidos um teólogo que no seminário estava ensinando, e de repente ele ganhou para Jesus lá um jovem chamado William Seymour. E o Seymour foi cheio do Espírito Santo, e ele começou a orar pela manifestação de dons. E do Seymour saiu um movimento, e esse movimento chegou em Chicago. O movimento do Seymour é na Rua Azusa, em Los Angeles. E surge um movimento dissidente desse lá em Chicago, onde os homens estão buscando o poder do Espírito Santo de Deus e a graça de Deus. E dentre esse movimento, 2 pastores que são advindos recentemente da Suécia, eles chegam ali e são batizados no Espírito Santo. E depois eles tomam o navio Clemente e aportam aqui em Belém do Pará. E quando eles aportam aqui, eles começam uma igreja, chamada inicialmente de Missão Internacional, e depois de Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, desde 1910, vem se estabelecendo no Brasil, e a partir do Brasil, em muitas partes do mundo. Mas a Assembleia de Deus cresceu, estabeleceu-se, mas ela ainda não tinha um credo próprio, um credo corporativo. Ela ainda não tinha uma confissão de fé. Por isso, em 2017, foi produzido pela Comissão Teológica das Assembleias de Deus no Brasil e pela Convenção Geral das Assembleias de Deus, uma comissão especial para a produção da nossa declaração de fé. E essa comissão foi presidida pelo pastor Ezequias Soares, e ele, em parceria com a Casa Publicadora das Assembleias de Deus e muitos teólogos e consultores teológicos, debaixo da supervisão do pastor Zé Wellington e debaixo de muitos pastores presidentes e muitos pastores de convenções, ele foi produzindo, a Assembleia de Deus foi produzindo um credo também. E esse credo foi lançado em 24 de janeiro de 2017. E desde 2017, nós assembleanos também temos um credo. E o que é que diz o nosso credo? Bom, são muitos pontos, mas o nosso credo, ele está baseado fundamentalmente em 6 grandes pontos. Pontos que todos nós assembleanos devemos ler, meditar, estudar, crer e viver. Então, quais são esses principais pontos?
Primeiro deles, no que é que nós cremos? Nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Ela é a nossa única regra infalível de fé e prática para a vida e para o caráter cristão. O que é que nós cremos então, enquanto igreja, enquanto irmãos? Nós cremos na inspiração da Bíblia. Você está com a Bíblia aí? Você pode levantar a Bíblia assim, ó, por favor? Pastor, eu estou com a Bíblia no celular, tomando a liberdade aqui. Levanta o celular, em nome de Jesus. Levanta a Bíblia bem alta assim, ó. Faz assim com a Bíblia e diz assim: a minha fé baseia-se integralmente na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é a infalível palavra de Deus. Ela é a inspirada palavra de Deus. Ela é a inerrante palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós, irmãos, acreditamos na Bíblia. O que que nós cremos na Bíblia? Nós cremos que ela é inspirada por Deus. Ora, o que diz 2 Timóteo 3, 14 a 17? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que de mim fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Escrituras Sagradas. E essas Escrituras podem te fazer o quê? Podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E toda a Escritura, ela é o que, irmãos? Divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deixa eu dizer uma coisa aqui aos jovens e adolescentes, olhem para mim aqui, por favor. Você chega na escola e o seu professor diz assim: a Bíblia foi escrita por homens. Não o refute por isso, diga, tá certo, foi escrita mesmo. Ela foi escrita por homens pecadores, verdade. Só que estes homens estavam debaixo de uma inspiração, de uma coordenação, estavam debaixo de uma inspiração do Espírito Santo de Deus. As profecias que as Escrituras possuem não são de particular produção e não são de particular interpretação. Elas foram produzidas por homens inspirados por Deus. Agora, onde está a inspiração na Bíblia? Primeiro, a inspiração bíblica, ela é plenária. O que quer dizer essa inspiração plenária? Quer dizer que na Bíblia nós temos demônios falando, sim ou não? Nós temos homens ímpios falando, sim ou não? Será que o Espírito Santo, ele inspirou Golias a praguejar contra Davi? Não. Será que o Espírito Santo inspirou os demônios que falaram na boca do endemoniado de Gadara? Não. Então onde é que está a inspiração? A inspiração é plenária, ou seja, a inspiração está no registro. Ela não está no fato de Satanás falar, dos demônios falarem, ou dos ímpios falarem. Ela está exatamente no fato do autor registrar. Porque na Bíblia, até quando o demônio fala, aquilo de alguma forma louva a Deus. Aquilo revela o plano de Deus e revela a vontade de Deus. Na Bíblia, quando o ímpio fala, de uma forma ou de outra, aquilo corrobora para a revelação de Deus e para o plano de Deus. De modo que a inspiração, ela é uma inspiração plenária. Ou seja, a inspiração está no registro. Só que a inspiração não está apenas no registro. Ela é uma inspiração também verbal. O que quer dizer essa inspiração verbal? Quer dizer que o autor, quando ele vai escrever, ele vai ter a liberdade humana de escrever. Mas conforme ele vai escolhendo palavras, o Espírito vai inspirando-o a escolher as palavras. Deixa eu dizer uma coisa para você. E se eu te propusesse que nós escrevêssemos essa tarde uma nova Bíblia, e eu dissesse para você: nessa nova Bíblia não pode haver a palavra graça. Quem aceita aqui uma Bíblia sem a palavra graça? Quem aceita? Bom, se eu disser para você que nós vamos escrever uma nova Bíblia,
E nesta nova Bíblia não pode ter a palavra fé. Quem está comigo para escrever essa nova Bíblia? E se eu disser para você que nós vamos escrever uma nova Bíblia, e nessa nova Bíblia não tem a palavra justificação? Quem está comigo aqui nessa nova Bíblia? Por que que nós gostamos da palavra graça, gostamos da palavra fé, gostamos da palavra justificação? Porque quando o autor foi escrever, apesar dele ter a liberdade humana de escrever, o Espírito foi dizendo: usa essa palavra, usa a palavra graça, porque a palavra graça resume o que eu estou fazendo. Usa a palavra perdão, usa a palavra misericórdia, usa a palavra bondade, usa a palavra fidelidade. Vai usando essas palavras. Aleluia, glória a Deus. Um dia eu queria fazer um comentário da Bíblia. Eu comecei a estudar as versões da Bíblia que nós temos em língua portuguesa, cerca de 35. E de repente eu me deparei com uma versão da Bíblia que é a Nova Tradução na linguagem de hoje. E eu percebi que lá algumas expressões não estavam presentes. Por exemplo, a expressão gentil é trocada pela expressão não judeu. A expressão bebida forte é trocada pela expressão cerveja. Eu marquei uma reunião lá na SBB, fica perto da minha casa, fica na Avenida Ceci. Eu moro em Barueri e ela fica ali perto da minha casa. Marquei uma reunião. Cheguei lá, falei com o Paulo Oliveira, coordenador de traduções da SBB. Disse: pastor Paulo, reverendo, o senhor tirou essas expressões? Aí ele diz: não, Henrique, porque a NTLH ela é uma paráfrase, ou seja, ela é para evangelização. Então nós trocamos essas expressões pura e simplesmente para tornar mais fácil para a evangelização. Mas nós não mexemos na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Atualizada e na Nova Almeida Atualizada, e nem na tradução brasileira. Por quê? Porque aquilo que Deus inspirou de palavras aos autores, isso precisa ser mantido. Você pode trocar bebida forte por cerveja se você quiser, mas você nunca pode arrancar a palavra graça, nunca pode arrancar a palavra justificação, nunca pode arrancar a palavra perdão. Por quê? Porque foram as palavras que o Espírito Santo comunicou no coração dos autores, que são palavras que definem melhor o que Deus faz por nós. Não tinha outra palavra para estar aqui, senão a palavra graça. E essa palavra foi uma palavra eleita por Deus para definir aquilo que Ele faz por nós. Se nós estamos aqui, é por causa da sua graça. Se há respiração em nosso coração, é por causa da sua graça. Quantos são gratos pela graça? Levanta a mão, levanta a face. Urabacandaramai, levanta a voz, abra a boca. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Ela é a única regra. Qual é o problema do adventismo? É que o adventismo, ele quer a Bíblia mais os escritos de Ellen G. White. E para nós não, para nós a Bíblia é suficiente. Qual é o problema do romanismo? O problema do romanismo é que eles querem a Bíblia mais as insígnias, mais as bulas papais. E para nós erguemos uma das colunas da reforma: sola scriptura. O que quer dizer isso? A gente não precisa de bula papal, a gente não precisa de Siddhartha Gautama, a gente não precisa de ninguém, a gente só precisa da Bíblia. Ela é suficiente. Ela é suficiente, ela é suficiente. Ela também é infalível. Ela é infalível. Ela é infalível no aspecto histórico, no aspecto da revelação de Deus. Ela também é atual. Eu acho que isso aí deve ser dito, viu? Principalmente para essa leva mais nova. Tem um grupo de gente que acha que a Bíblia se tornou obsoleta. O Karl Barth, ele disse o seguinte, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que se escreverá amanhã. Faz o seguinte, vai na banca amanhã, pega o jornal de maior repercussão nessa nação, senta com a Bíblia aberta e vai lendo as notícias e veja se aquilo não é apenas isso que a palavra de Deus já tem revelado há muitos e muitos anos. Aliás, o próprio Salomão vai dizer que nada do que é não foi,
Não há nada de novo sobre a terra. Tudo já estava predito pela palavra de Deus. O crente, ele não anda assustado, pasmado, impressionado, embasbacado. Por que não? Porque ele já sabe o que a palavra de Deus vem dizendo, que há morte, há maremotos, há terremotos, há pai contra filho, filho contra pai, aleluia, o esfriamento do amor, mas passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, a palavra de Deus, e a palavra de Deus, esta não passará. Aleluia, glória a Deus. Lá em São Paulo surgiu um teólogo dizendo que a gente precisa reescrever a Bíblia. Surgiu esses dias um lá dizendo que a gente precisa ressignificar a Bíblia. Não, queridos irmãos, a gente precisa ler, meditar e estudar, aleluia, a palavra de Deus, porque ela é inspirada, divina, e essa inspiração é verbal, é plenária, ela é a única regra de fé infalível, inerrante, imutável, gloriosa, aleluia. Foi o Dwight L. Moody quem disse: leia a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo, e viva a Bíblia para você ser santo. Tudo se resume na Bíblia. Diz que na inauguração da biblioteca do Rio de Janeiro, o nosso águia de Aia, Rui Barbosa, foi lá. Meu pai gostava muito de citar um poema de Rui Barbosa: menino moço, poeta colosso, soube o que fez, foi para a Inglaterra ensinar inglês. Meu pai citava isso muito. Mas diz que na inauguração da biblioteca disseram: bom, nosso erudito, diz aí onde a Bíblia tem que estar. Ele falou: tanto faz. Ah, mas aqui é a biblioteca, onde põe a Bíblia? Aí ele falou: se você puser embaixo, ela é o fundamento de tudo. Se você puser no meio, ela é o centro de tudo. Se você puser em cima, coloque, porque ela está acima de tudo e acima de todos. Levanta a Bíblia aí, por favor, levanta a Bíblia. Cadê a Bíblia? Aleluia, glória a Deus. Levanta, faz assim, ó, com a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra. Você não acredita na história de carochinha? Você não acredita num livro antiquado, ultrapassado, quadrado, superado, vencido? Não! Você acredita no livro sagrado, na revelação de Deus, na palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que seguiam por esse sagrado livro. Aleluia. Segundo fundamento da nossa fé, primeiro é sobre a Bíblia, amém, irmãos? Estamos concordantes quanto a isso? Fala para o seu irmão: não se afasta da Bíblia. Faz um acordo comigo: não se afasta da Bíblia. Aleluia, aleluia, aleluia. Segundo ponto da nossa fé, o fundamento da nossa fé é que nós cremos em Deus. E o que é que nós cremos em Deus? Item 2: nós cremos num só Deus, que Ele é o quê? Eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, que embora distintas, são iguais. E em que essas pessoas são iguais? São iguais em poder, são iguais em glória, são iguais em majestade. Quem são essas pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vejam só, nós cremos em Deus, sim ou não? Agora, que Deus que a gente crê? Nós cremos num Deus que Ele é o único Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8 que o ídolo nada é. Por exemplo, sabe a imagem de um ídolo, sim ou não? Sabe a imagem de um ídolo? O tótem de um ídolo, a esfinge de um ídolo, sim ou não? Aquilo, Paulo diz que nada é. Nada é. O ídolo nada é. E por que o ídolo nada é? Porque não existem deuses, só existe um Deus, o nosso Deus. Pastor, então o ídolo é o quê? Ou é uma criação humana ou é uma criação demoníaca, mas o ídolo nada é. O ídolo nada é. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 8, o ídolo nada é. Ah, mas as pessoas estão adorando aquele ídolo, estão adorando por trás dele algum espírito mau ou uma criação humana, mas o ídolo em si nada é. E por que não? Porque se você for no panteão, digamos que você suba a Acrópole, chega lá no topo de Acrópole. Acrópole era o lugar lá onde colocavam o panteão grego.
Aí você sobe a escadaria, uma escadaria você sobe. Aí você chega lá, e você diz, bom, quando eu chegar lá eu vou encontrar vários deuses. Você vai encontrar a Acrópole vazia. Por que você vai encontrar a Acrópole vazia? Porque só existe um Deus. Só existe um Deus, não existem deuses. Então nós cremos em quem? Nós cremos no único Deus. Agora, qual é a natureza desse Deus? Ele é eternamente subsistente, ou seja, ele tem um atributo chamado autoexistência. Em Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus. Ele é autoexistente, ele é incriado. Eu gosto muito de uma expressão que os salmistas usam quando eles vão chamar Deus de sempiterno. Já leram essa expressão na Bíblia? Sempiterno. O que é sempiterno? Não é aquilo que tem uma eternidade a partir de um começo. Por exemplo, você é eterno, mas você tem um começo, e a partir desse começo você é eterno. Os anjos são eternos, a partir de um começo eles são eternos. Mas e Deus? Deus não, ele é sempiterno. Ninguém o chamou à existência. Ele existe em si mesmo, por si mesmo, para a sua própria glória. Não havia ar, não havia espaço, não havia atmosfera, não havia cosmos, não havia anjo, arcanjo, querubim, serafim, demônios, não havia nada. E lá no eterno nada, quem estava lá? Deus, pleno, completo e satisfeito. Deus e Deus. Aristóteles diz uma vez que, Aristóteles tem uma frase que diz assim: só os selvagens e Deus é solitário. Aristóteles estava redondamente enganado, desculpa, Aristóteles. Por quê? Porque Deus nunca foi solitário. Se você chegar lá, você acha que Deus vai estar sozinho? Não, a Trindade vai estar dançando e festejando. A Trindade vai estar em satisfação plena. Deus não se satisfaz na sua criação, Deus se satisfaz em si mesmo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor e a Ele toda a supremacia. Ele é sempre eterno, Ele é autoexistente, Ele é incriado. Aleluia, glória a Deus. Ele é eterno no sentido de ser eterno de geração em geração. Eu gosto muito do pensamento do São Tomás de Aquino. Quando São Tomás de Aquino fala uma coisa legal, ele diz assim: Deus é a causa, Deus é o causador sem causa. Olha que legal isso. Tudo que é causado tem uma causa, sim ou não? Tudo que é causado tem uma causa, sim ou não? Se a coisa aconteceu é porque alguém fez acontecer, não é? Então, e Deus? Deus não. Ele é o causador sem causa. Se você for, por exemplo, chamar aqui os evolucionistas e disser assim para eles: vem cá, diga aí, como que é a questão da criação? Eles vão dizer: bom, tudo foi criado pelo Big Bang. Aí você fala: tá bom, e o que gerou o Big Bang? A matéria original. E o que gerou a matéria original? Um monte de átomos que se reuniram. E o que gerou esse monte de átomos? A gente não sabe. Aí eu digo: a gente sabe. Nós não cremos no evolucionismo, nós somos criacionistas, certo, irmãos? Mas mesmo a partir do evolucionismo dá para se explicar Deus, dizendo: se vocês acreditam que tudo veio da matéria original e a matéria original não tem causa, eu digo para você que a Bíblia diz qual é a causa da matéria original. A matéria original é a causa, é causada por Deus, o causador sem causa. Dá para você levantar a sua mão, dar uma palavra de adoração a esse Deus? Aleluia, glória a Deus. Não, nosso Deus, Ele é sempre eterno. Agora, Ele existe na Trindade, ou seja, Ele existe no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu gosto muito de ouvir determinados teólogos, mas é importante a gente fazer um filtro. Eu não sei se os irmãos sabem, mas agora nós tivemos a convenção das Assembleias de Deus em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E foi decidido, sabe o quê? Que nós não cantássemos mais os hinos de um certo grupo musical nas nossas igrejas. E por que isso? Porque eles são unicistas.
eles creem na chamada trindade modal. O que é isso? É o seguinte, é um ser só e uma pessoa só, é só o Pai. Então o Pai existe enquanto Pai, depois ele existe enquanto Filho, e enquanto Pai ele não existe. Depois ele existe enquanto Espírito, e enquanto Espírito ele não existe enquanto Pai nem enquanto Filho, né? Quer dizer, é chamada trindade modal, é o mesmo ser que aparece de 3 formas, de 3 modos, em 3 modalidades diferentes. Nós não cremos assim. Nós cremos na Santíssima Trindade. Nós cremos que eles subsistem em 3 pessoas, formando um único ser, um único Deus, o Deus verdadeiro e glorioso. Agora vejam só, nós não adoramos 3 deuses não, tá? Porque eles não se dissociam, eles não se separam. Nós não adoramos o Pai, depois pegamos um outro Deus que é o Filho, depois pegamos um outro Deus que é o Espírito. Não, o Pai, o Filho e o Espírito, os 3 formam um ser só, o ser do único e verdadeiro Deus. Aí você diz, pastor, eu tenho dificuldade de entender isso, por isso que é chamado de mistério da Santíssima Trindade. Mas se você fizer um esforço, você tem argumentos para aceitar isso. Quer ver? O ser humano, no pensamento da tricotomia, ele não é formado de 3 partes, sim ou não? Corpo, alma e espírito. Mas cada uma das partes são autônomas umas das outras? Claro que não. Você só é ser humano quando essas 3 partes estão juntas: o corpo, a alma e o espírito. Da mesma forma que você é tripartido, seu Deus também é tripartido: Pai, Filho e Espírito. Os gregos tinham uma expressão chamada de pericorese. Sabe o que é pericorese? Pericorese, irmãos, era uma dança. E essa dança era uma dança tão sincronizada, uma dança tão harmônica, como se fosse uma dança dessas argentinas, que o corpo da mulher praticamente fica unido ao do homem a ponto de confundir-se um com o outro. Na Grécia eles chamavam isso de pericorese. E os teólogos disseram, na Trindade se aplica a pericorese. Por quê? Porque quando você olha para o Pai, você diz, eu estou vendo o Pai, mas se você virar um pouquinho, o Filho está lá. E se você olhar para o Filho, você diz, eu estou vendo o Filho. Se você virar um pouquinho, você vê o Pai. E se você virar um pouquinho o Pai e o Filho, você vê o Espírito. Porque a Trindade é indissociada. Por exemplo, quando eu digo Deus está aqui, eu estou usando Deus está aqui, mas quem que está aqui? A Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito estão conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós cremos um Deus criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, coisas visíveis e invisíveis, e Ele cria de maneira especial. Aí Ele vai criar um ser humano por um ato sobrenatural e imediato, não por um processo evolutivo. Qual é o Shema judaico? Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Agora esse único Deus aqui, em Mateus 28:19 diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando, em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vejam que aqui nós temos a Trindade defendida nas Escrituras. O nosso Deus é autoexistente, mas Ele também é trino, e na Trindade nós temos a criação, de modo que todos os atributos divinos estão nos 3 entes da Trindade. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito é onipotente. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito é onisciente. E aí a gente poderia andar por todos os atributos comunicáveis e incomunicáveis, e nós veríamos que há um só Deus. Mas esse Deus é trino, e esse Deus deve ser adorado em trindade, em triunidade, para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tem um teólogo aí que ele é geólogo, eu acho. Ele é formado em geologia, eu acho. E ele fala muito. Muita gente convida ele, gosta de ouvi-lo. Mas se você disser para ele, Deus é trino ou Deus é uno, ele vai dizer, Deus é uno.
Em que sentido que ele é uno? Ele é uno porque não existem três pessoas. E o Filho? O Filho é menor. E o Espírito? O Espírito é só uma emanação. Quer dizer que só existe um ser e uma pessoa. E eu vejo muitos crentes às vezes ouvindo esse pregador, difundindo as frases dele, os pensamentos dele, assistindo ele nos podcasts. Eu quero dizer para você que nós não podemos abandonar essa nossa fé. Isso que é defendido na Bíblia. Por exemplo, no próprio Gênesis 1, Bereshit bara Elohim. O que é o Elohim lá? Elohim é o plural do hebraico. O M ali é o plural do hebraico. Então, na verdade, o mundo foi criado por Deus no plural. Por exemplo, quando o Senhor fala façamos, façamos é plural. Criou Deus o homem, a sua imagem, façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa é plural. Quando o Senhor fala eia, desçamos na torre de Babel e os confundamos ali, é plural. Quando diz o Shema judaico, digo a Israel, há um só Deus, só um Senhor, é Deus, ali está Elohim, é plural. Quando chega no Novo Testamento, Jesus vai definir isso dizendo, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Aleluia. Filipe diz, mostra-nos o Pai. Ele diz, eu estou convosco todos os dias, e você vem dizer, mostra-nos o Pai. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, e ambos estão no Espírito, e a Trindade está aqui. Levante a sua mão por gentileza. Você está acompanhado pela Santíssima Trindade. Aleluia, glória a Deus. Para a gente terminar essa primeira parte, então nós cremos na Bíblia, amém, irmãos? Nós cremos em Deus, sim ou não? E o nosso Deus é trino, sim ou não? Amém. E é possível defender a Trindade à luz da Bíblia ou não? É possível. Um dia alguém comparou a Trindade ao ovo. Olha o ovo, pregador eufórico, pentecostal, canela de fogo. O ovo tem a casca, tem a clara e tem a gema, mas forma o ovo. Assim é a Trindade. É uma comparação muito populista. Compare isso com você mesmo. Compare isso com os coletivos. Quando eu falo gado, me lembro que uma vez eu estava com uma professora de português e ela disse assim, o senhor usa a expressão gado errado. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou, porque gado não refere-se a um animal. O gado é o coletivo dos bois e das vacas. Então o senhor não pode, quando o senhor fala gado, o senhor tem que falar gado já se referindo a todos os bichos que estão no pasto. Eu aprendi, eu falei, que maravilha. Ela falou, é verdade, é uma unidade composta. Quando a gente pensa em Deus, no Elohim, quando a gente pensa em Deus, no Yahvé, quando a gente pensa em Deus, no Adonai, quando a gente pensa em Deus, no Theos, no Kyrios, no Pantocrator, são nomes para Deus na Bíblia. Sempre vai dizer esses nomes no plural. É Deus, aleluia, na Santíssima Trindade. Alguém um dia falou assim, e se eu chegar lá no céu, eu vou encontrar um trono, 2 tronos ou 3 tronos? Vou encontrar quantos tronos? O João sempre vê um assentado no trono, e ele vê um à direita de Deus Pai. Aleluia, e diante daquele que está assentado no trono, e do Cordeiro de Deus que foi morto, mas reviveu, se prostram os 4 seres, se prostram anjos, arcanjos, querubins e serafins. Os 24 seres tiram suas coroas e colocam diante da Santíssima Trindade para dizer glória, glória e glória. Levante a sua mão por gentileza e diga à Santíssima Trindade glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito, glória a Deus, aleluia. Agora nós cremos também, terceiro ponto, no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem, na concepção e no nascimento virginal, na morte vicária e expiatória, em sua redenção corpórea dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Nós cremos em Jesus Cristo, amém, irmãos? Se você fizer uma pesquisa no Google aí agora e fizer uma pergunta assim, quantos Cristos há atualmente que dizem ser o Cristo? Você vai ver que tem um monte, inclusive tinha um aqui, né, no sul do país que dizia ser o Cristo.
Até que pegaram ele esses dias, eu achei legal. Falaram, vamos tomar um negócio? Falou, vamos. Falou, mas a gente quer tomar vinho. Aí disse, tá bom, mas serviram água para ele. Aí ele falou, mas tá me servindo água e quer tomar vinho? Aí falou, dá seu jeito. Ele não conseguiu transformar água em vinho. Mas o Jesus que não é fake, o Jesus que não é clichê, o Jesus que não é uma peça teatral, mas é o Jesus verdadeiro, o Deus encarnado, o Verbo de Deus entre nós. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós cremos na divindade de Jesus. Jesus é Deus, irmãos, e a divindade de Jesus pode ser defendida com Colossenses 2,9. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade de Jesus está explícita quando ele é chamado de unigênito. O que é unigênito? Unigênito é único gerado, primogênito, primeiro gerado, unigênito, único gerado, o único que tem o genoma de Deus. Deus não tem genoma, mas na linguagem poética, o único que tem o genoma de Deus, o DNA de Deus, é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele é plenamente Deus, plenamente Deus. Quando ele chegou diante dos demônios, os demônios não titubearam quanto a ele, disseram, porque vieste nos perturbar antes da hora, ó Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. A Bíblia diz que depois que ele venceu Satanás no deserto, os anjos vieram e o serviram. Aleluia. Jesus falou lá para o Natanael, disse, Natanael, você está admirado porque eu disse que você estava debaixo da árvore? Eu quero dizer para você que a partir de hoje você vai ver o céu aberto e um canal de anjos aberto aqui, e anjos vão subir e vão descer sobre o Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. O Jacó viu uma escada que anjos subiam e desciam. Aquela escada é uma pré-figura de Cristo, porque Cristo falou assim, aqui está aquele que os anjos sobem e descem, servem, adoram, cultuam, celebram, enaltecem, reconhecem, defendem. Lá no Getsemane, Jesus falou, Pedro, embainha essa espada. Você acha que se eu quisesse eu não clamaria ao meu Pai, e Ele enviaria aqui agora legiões de anjos, 12 legiões de anjos, 72 mil anjos para me defender? O Senhor Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas Ele é Deus. Não duvide da divindade dEle, porque os demônios reconheceram, os anjos reconheceram, o Pai reconheceu. No batismo tinha uma posição lá, preste atenção aqui, ó, muito interessante no batismo. João Batista está em pé, Jesus Cristo está prostrado diante de João, porque Jesus Cristo vai ser ungido. Então, para aquele que passa e vê, João é maior que Jesus, porque João é o batizador, e o batizando é Jesus. Então dá a impressão de que Jesus é menor do que João, mas é naquela hora que todo mundo pensa que Jesus é menor do que João, que ouve-se uma voz do céu, é esse daqui, ó, que é o meu filho amado, é esse daqui que vocês devem ouvir, é nele que a minha alma se complaz. Alguém disse, é João? João não, é Jesus, o Filho de Deus, é Jesus, o Logos de Deus, é Jesus, o Kyrios de Deus, é Jesus, irmãos, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, a Ele toda honra, toda glória. Urabashura bacandaramai. É bom louvar a Jesus, é bom adorar a Jesus toda glória, toda honra e todo louvor, a Jesus. Aleluia. Aí tem uma outra cena emblemática, presta atenção aqui, ó. A cena está lá no Monte Tabor, no chamado Monte da Transfiguração. O Pedro vê lá Elias e Moisés e Jesus, e o Pedro fala assim, Senhor, aquele aluno, sabe, solícito, Senhor, dá uma palavra. Pois não, Pedro, o senhor quer que façamos 3 tendas? Aí o Senhor diz, 3 tendas? Sim, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés, porque os 3 são dignos da mesma honra. Aí o céu se abre e Deus diz, não, Senhor, é esse daqui, ó, que é meu filho amado, que me comprava. Aí eu vi. Não, mas Moisés é servo aqui. Mas Elias é servo.
O único Deus entre vocês é Jesus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a celebração, a Ele o louvor,